E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que castigo é esse, missionário? É a pena de um crime. O maior crime que existe irmão Albenir, o maior crime que existe é o pecado. Porque todos os crimes da terra podem ser, apesar de ter um código penal, um código e um artigo para o crime, para sentenciar o crime, existe um recurso dentro daquele mesmo código penal para absolver o réu. Mas o pecado não está pautado dentro da Constituição da Terra. Essa Constituição, na verdade, ela advoga o erro e absorve o erro e ela pune o acerto. Por essa razão, Jesus morreu, porque veio para a Terra, o sistema humano. Jesus morreu por ser a verdade. Morreu por ser a verdade. Bastou enfrentar os sistemas humanos e ele então foi a caminho da morte, que era proposital, a fim de perdoar o pecado da humanidade, incapaz de ser salvo pelos seus próprios méritos e atitudes. E a Bíblia diz que ele tomou sobre si. E Jesus veio para cumprir essa pena. Não veio apenas pagar simplesmente uma fiança e liberar todo mundo e ir embora. Não, a fiança que Jesus veio pagar foi com a vida, porque esse artigo, o pecado é um crime que está dentro da Constituição do céu, não da terra. E na Constituição do céu a pena está em Romanos capítulo 6:23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A palavra pecar significa errar o alvo. Deus criou uma natureza religiosa, nos deu para que ele fosse adorado e alvo dessa natureza. Deixamos de olhar para Deus e passamos a olhar ou para nós mesmos ou para alguma coisa paralelamente sem ser Deus. Logo nós tiramos os olhos de Deus. Isso é pecado. Isso nos sentencia à morte eterna. E então a humanidade toda, o mais perfeito dos homens, ficou incapaz de atingir a suficiência para ser salvo. E então foi por isso que Deus olha do céu e não vê um justo sequer. E ele resolve olhar para o seu lado e ver o seu filho e diz: você vai. E a Bíblia diz em João 3:16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não caia nessa pena de morte oriunda como resultado desse crime que é chamado de pecado. E agora os homens incapazes de serem perdoados, Deus envia Jesus e ele na terra com o propósito de morrer pela humanidade. Possivelmente você tenha sofrido todos os desprezos na sua casa, na sua família, ou vivendo situações em que o teu sorriso é apenas uma cortina que esconde os teus dilemas, que possivelmente você já tenha pensado em anular a sua própria vida. Escute, Jesus tomou sobre si, e a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus morreu para que você tenha vida. Jesus enfermou, diz a Bíblia que Deus o fez enfermar para que você seja curado. E eu quero orar por você neste momento, porque está escrito, ele tomou sobre si, ou seja, ele tomou sobre a sua vida. Ele disse: Sampaio, me dá o teu fracasso. Sampaio, me dá a tua coroa de espinho. E ele levou sobre si uma coroa de espinho enfiada no seu crânio. Colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinho. Trocou, ele disse: me dá a tua coroa de espinho. E em troca, se eu aceitá-lo, ele disse: eu te darei uma coroa de glória. Hebreu diz que ele criou o homem um pouco menor que os anjos, de honra e glória, e coroou. Morreu para si, para viver em mim, me inspirando a ter a capacidade de amar a Deus de tal forma que eu morra para mim, para viver em Cristo. Por isso que ele mesmo em sua palavra diz que aquele que perder a sua vida por amor dele, achá-la. E eu quero convidar você a experimentar uma vida real, não uma vida de ilusão, digital, uma vida, aquela vida virtual, aquela vida que você vê o cenário diante dos olhos, parece tudo verdade, mas não passa de uma mentira. Um sorriso que parece nunca mais acabar, mas dentro de um segundo acaba. Escute, Jesus tem uma alegria que te faz sorrir sem você precisar de um entorpecente, de uma bebida ou de um stand-up. Jesus tem uma alegria que você sorri sem precisar de uma piada. E eu quero estar orando por você neste momento em nome de Jesus.